Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Esta é a verdadeira motivação quando apresentamos a Jesus as nossas ofertas. Ofertar é uma experiência profundamente espiritual. É uma resposta ao presente maravilhoso de Deus, que ofereceu Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Ofertar manifesta a nossa gratidão pelo dom da salvação. Nossas ofertas vêm da confiança num Deus pessoal, que cuida de nós, que nos ama e que supre as nossas necessidades. Nossas ofertas não são uma forma de apaziguar a Deus ou comprarmos a sua aceitação. As ofertas fluem de um coração de fé, que aceita a graça de Cristo como toda suficiente para a nossa salvação, para a nossa redenção. As ofertas são nossa expressão de uma vida entregue nas mãos do Senhor. Nos dias de Jesus, havia diferentes tipos de ofertas apresentadas. Havia as ofertas pelo pecado, que eram uma resposta à graça, ao perdão divino, ofertas de gratidão, pelas bênçãos, pela saúde e pelo sustento, ofertas para os pobres, ofertas para a manutenção, para a construção da casa de Deus. Assim hoje, quando nós separamos o nosso dízimo, 10% da nossa renda, e ficamos com 90%, dessa parte nós levamos nossas ofertas de gratidão à casa de Deus, em resposta ao que Ele fez por nós, pelas suas misericórdias, pelas suas manifestações de amor e de graça para conosco. Quando entregamos nosso dinheiro a Jesus, nós também partilhamos das bênçãos de Deus para com outras pessoas, possibilitando que elas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. Mas a primeira pergunta que surge é: enquanto o dízimo é estabelecido por Deus como a 10ª parte da nossa renda, qual deve ser a proporção das nossas ofertas com os 90% que ficam em nossas mãos? Que critérios Deus nos apresenta? Quando lemos, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 16, versos 17, nós encontramos um interessante texto. Deus diz: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. A oferta é na proporção da bênção que Deus nos concedeu. Ela também é justa, assim como justo é o dízimo. Assim, alguns pontos nós podemos destacar aqui. Primeiro, nossas ofertas devem ser proporcionais às bênçãos recebidas, como um reconhecimento, uma expressão de gratidão, de vida, redenção, sustento, as inúmeras bênçãos que recebemos do Senhor. O segundo ponto é que muitas vezes nos é impossível avaliarmos todas as bênçãos, porque existem aquelas bênçãos materiais que podem ser mensuradas, calculadas com facilidade. Porém, devemos lembrar-nos também das bênçãos emocionais, afetivas, sociais, a família, as bênçãos espirituais que nós recebemos. É por isso que Davi, no Salmo 116, verso 2, ele pergunta, verso 12, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Outro ponto interessante é que nós nunca poderemos avaliar e retribuir devidamente as bênçãos que recebemos de Deus. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7, nós encontramos 3 orientações claras ministradas pelo apóstolo Paulo. E ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Outro ponto é que quando nós ofertamos ao Senhor, nós estamos desenvolvendo um caráter semelhante ao dele, porque ele nos amou e deu o seu Filho. Assim nós passamos a ser movidos por amor e não mais por egoísmo. É por isso que ofertar possui profundas implicações espirituais. Negligenciar o ofertar é causar dano espiritual a nós mesmos. Outro ponto é que ofertar demonstra o nível de nosso relacionamento com Deus. Por isso ele diz: cada um oferta de acordo como tem
proposto no seu coração. Ofertar também é algo entre nós e Deus. Qual o papel da oferta no culto de adoração ao Senhor? Nos dias do povo de Israel, 3 vezes ao ano, eles subiam na Páscoa, no Pentecostes e nos tabernáculos para adorar ao Senhor, trazendo os seus dízimos e as suas ofertas. E havia do Senhor uma mensagem clara: ninguém suba a mim de mãos vazias. No Novo Testamento, nós encontramos 4 elementos presentes no culto de adoração: o estudo, pregação da palavra de Deus, a oração, o cântico, a música e os dízimos e as ofertas. Uma demonstração de gratidão ao Senhor. É interessante que em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 29, o salmista Davi se expressa da seguinte maneira: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Nós levamos ao Senhor as nossas ofertas cada sábado, num ato de adoração, de gratidão, de louvor por todas as suas bênçãos. Mesmo se você apresenta ao Senhor as suas ofertas através de alguma plataforma online, você deve fazê-lo no espírito de louvor, de adoração ao Senhor. Assim, todos demonstramos a Deus a nossa fidelidade, como administradores daquilo que Ele confiou em nossa vida. Não numa atividade mecânica, mas numa expressão de gratidão, de amor e de verdadeira adoração a Ele. É curioso que as Escrituras nos demonstram, nos ensinam, que Jesus observa as nossas ofertas. Por exemplo, a experiência de Jesus diante do gasofilácio no templo em Jerusalém, observando a oferta de 2 moedinhas de uma viúva pobre, diante das ofertas, contrastando com as ofertas de alguns outros homens ricos, aquela experiência nos demonstra que, primeiro, Jesus observa e está atento às nossas ofertas. Segundo, Ele observa os motivos do nosso coração. Terceiro, Ele verifica quanto que a nossa oferta se relaciona com a nossa experiência espiritual. Se nós estamos sendo movidos por amor ou por um espírito egoísta. Quarto lugar, se estamos movidos por um espírito de abnegação ou se estamos ofertando egoisticamente. Enfim, Jesus verifica não o quanto damos, mas com quanto ficamos. Se é o amor ou o egoísmo que está nos movendo. A viúva deu tudo o que tinha, por amor a Deus e a sua obra. Seu coração acompanhou a sua oferta, por isso a sua oferta foi grandemente valorizada por Jesus. Na experiência do centurião romano Cornélio, nós observamos que a sua vida piedosa era observada pelo céu. E assim o Senhor proveu mais luz, mais conhecimento para ele, porque a sua vida prática demonstrava o seu amor para com Deus, manifestado na caridade que ele manifestava para com as outras pessoas. Ele orava e era caridoso. Quando nós oramos, demonstramos amar a Deus. Quando somos caridosos, demonstramos o amor de Deus atuando na nossa vida. A lição dessa semana conclui lançando um interessante desafio, como ilustração. Aquelas pessoas que possuem mais recursos. Algumas pesquisas financeiras demonstram que as pessoas que possuem mais recursos, elas mantêm 91% dos seus recursos em ativos fixos, ou seja, em imóveis, casas, terrenos, bens vários, que não podem facilmente ser transformados em dinheiro, de modo automático. E apenas 9% dos seus recursos estão em ativos líquidos, ou seja, estão em dinheiro, em contas bancárias, fundos de investimento, poupanças, etc. Podem ser doados, convertidos em dinheiro facilmente a qualquer momento. É como se as pessoas tivessem um pote grande e um pote pequeno. Estão sempre dispostas, porque é muito mais fácil doar do pote pequeno. E raramente doam do pote grande.
É mais fácil, mais prático doar do pote pequeno. Mas quando nós estamos com o nosso coração colocado na obra de Deus, nós temos experiências como a lição relata na Bíblia, como a de Maria. Maria comprou um caro perfume de nardo puro para ungir os pés de Jesus. Aquele perfume valia 300 denários, o equivalente a um ano de salário. Ela não era rica. Ela tomou das suas reservas e comprou aquele perfume para ungir os pés de Jesus. Maria doou do pote grande, um ano de trabalho. Barnabé, um recém-converso, dedicou sua vida à causa do Evangelho. Vendeu um terreno que possuía e dedicou o valor à propagação da mensagem de Cristo. Barnabé também deu a sua oferta do pote grande e não do pote pequeno. Ele vendeu um terreno e dedicou o valor para a causa do Evangelho. Enfim, na Bíblia, ofertar e adorar sempre caminharam juntas. Porque ofertar faz parte da adoração. Ofertar é a fé em ação, em favor da causa de Deus e em favor do próximo. Ofertar é nossa resposta ao amor e ao cuidado de Deus. Mesmo que as nossas ofertas sejam singelas, sejam simples e incomensuráveis menores do que as bênçãos que temos recebido, jamais podemos ofertar ao Senhor na medida em que Ele nos tem abençoado. Mesmo assim, as nossas ofertas precisam sempre manifestar a nossa confiança, a nossa entrega nas mãos do Senhor nosso Deus. Que a minha experiência de ofertar, seja uma experiência de compartilhar de bênçãos, de reconhecimento a Deus, de consagração, de entrega de nossa vida, à causa do Evangelho, ao serviço de Deus, no nosso preparo para o reino dos céus. Que o Senhor nos bendiga e nos abençoe como ofertantes seus.